Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos aqui para mais uma aula de matemática básica. Hoje vamos falar sobre a multiplicação com números naturais. Afinal, pessoal, não tem como passar no Enseja sem saber as 4 operações básicas. Então, o que é a multiplicação? Nós vamos começar aqui definindo, tentando entender o que é essa operação de multiplicação. E a multiplicação, pessoal, nós utilizamos elas para representar adições sucessivas de determinado número. A multiplicação, nós dizemos que é a soma de parcelas iguais. Então, se eu tenho 4 mais 4, eu posso representar isso como 4 vezes 2. Então, se eu tenho 3 vezes 2. Isso quer dizer que é 3 mais 3. Então, o que é a multiplicação? Repetindo, é a soma de parcelas iguais. Nós utilizamos a multiplicação para tornar a adição de números iguais sucessivos de forma mais prática e assim facilitar a nossa vida. Então, pessoal, na multiplicação nós também temos os termos, tá? Os elementos que nós estamos multiplicando aqui, nós chamamos eles de fatores. E o resultado nós vamos chamar de produto. O símbolo da multiplicação é esse xizinho aqui, ou algumas vezes quando nós estamos trabalhando com álgebra, que utiliza letras, né, para representar número, nós também representamos esse símbolo da multiplicação com um pontinho. Então, esses dois símbolos aqui podem ser utilizados para multiplicação, ok? A multiplicação, conforme nós falamos, ela tem uma ideia de simplificar a nossa vida. Então, muitas pessoas elas têm dúvidas de como e quando utilizar a multiplicação. Então, você vai utilizar a multiplicação, conforme nós dizemos, quando você precisa multiplicar números que são iguais, números que são iguais. Então, vamos supor que você vai no supermercado ou no mercadinho aí comprar 5 latinhas de Coca-Cola. Aí você vai precisar somar quantos que você tem que pagar. Então, ao invés de você fazer assim, 5 mais 5, né? O preço aqui é R$ 5. Então, você vai ter que somar 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 5 vezes, que vai dar R$ 25. Você simplesmente pode multiplicar 5 latinhas vezes R$ 5, que isso vai dar 25. Então, tá vendo que aqui a forma de escrever e de fazer a operação é mais prática? Então, toda vez que você tiver que somar um número igual, parcelas iguais, é melhor você utilizar a multiplicação, ok? E pessoal, você já deve ter ouvido falar da tabuada da multiplicação. É muito importante que você tire alguns dias da sua semana para você pegar alguma tabuada do 7, do 8, do 9, que são aqui as que geralmente traz mais dificuldades para os alunos, e praticar. Às vezes você pode, se você estiver em algum lugar, você pode ficar também treinando 7 vezes 9, 8 vezes 8, 9 vezes 6 e tentar assim decorar a tabela ou no mínimo saber montar essa tabela. Se você esquecer lá na hora, no dia, lá na sua prova, você tem que montar 6 vezes 1, você sabe que é 6, 6 vezes 2, isso vai dar 12, e assim você vai fazendo até você conseguir montar a sua tabuada para um determinado número que você precisa. Mas, enfim, o que eu quero deixar claro aqui é que você precisa ter a maioria, né, desses números aqui dessa tabuada de forma memorizada para facilitar os cálculos lá no dia, beleza? Para você não ter que ficar montando toda hora a tabelinha. Então, agora, nós vamos aprender aqui de forma bem prática, tá, pessoal? Vou tentar trazer aqui de forma bem prática como fazer a multiplicação. Então, nós vamos começar aqui multiplicando quantos que é 132 vezes 2. Então, como que a gente faz e monta o algoritmo dessa multiplicação? Então, primeiro, você começa colocando o maior número, que é 132, e você coloca aqui o símbolo da multiplicação, e embaixo aqui
Como esse 2 aqui é unidade, você coloca unidade embaixo de unidade, beleza? Então, aqui nós temos as centenas, as dezenas e as unidades. Eu não vou ficar fazendo isso daqui toda vez, não. Então, o que que a gente faz? Esse número de baixo aqui, o fator de baixo, você tem que multiplicar ele pelas unidades do fator de cima, depois pelas dezenas do fator de cima e depois pelas centenas do fator de cima, ok? Então, eu vou apagar aqui e nós vamos fazer essa multiplicação. Então, o que que a gente faz? Primeiro, a gente multiplica esse número aqui, que é o 2, por todos os números lá de cima, por todos os algarismos lá de cima. Então, começando aqui, ó, 2 vezes 2, isso daqui é igual a 4, ok? Agora, a gente vai multiplicar esse 2 pelas dezenas do 132, então, 2 vezes 3, isso é igual a 6. E agora, a gente vai multiplicar esse 2 aqui pelas centenas do 132. Então, 2 vezes 1, isso é igual a 2, ok, pessoal? Então, o resultado dessa multiplicação aqui é 264. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Nós temos que multiplicar agora quantos que é? 358 vezes 5. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é montar aqui o algoritmo. Então, nós vamos ter aqui, ó, 358 vezes 5. Então, conforme eu já falei, nós temos que multiplicar esse fator de baixo por todos os algarismos do número de cima. A gente faz isso da direita para a esquerda. Então, a gente vai multiplicar o 5 pelo 8, o 5 vezes o 5 e o 5 vezes o 3, ok? Só que aqui, nós vamos precisar consultar a nossa tabuada, tá, pessoal? E vamos começar, então, a ver como é que a gente faz essa continha. Então, nós temos aqui, ó, 5 vezes 8. Vamos olhar aqui a nossa tabuada do 5. Vamos procurar aqui quantos que é 5 vezes 8. 5 vezes 8 é igual a 40, mas a gente não pode escrever o 40 aqui. Então, o que que a gente faz? A gente deixa o 0 e sobe esse 4, ok? E assim a gente continua a nossa multiplicação. Agora, nós temos que procurar quantos que é 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. Mas como nós temos 4 aqui para somar, então nós vamos ter 25 mais 4, que vai dar 29. Então, a gente deixa o 9 e sobe o 2, ok? Agora, nós temos que multiplicar quantos que é 5 vezes 3. Indo aqui na nossa tabuada, nós temos que 5 vezes 3 é igual a 15. Com mais 2 aqui, vai dar 17. Como é a nossa última multiplicação, a gente pode abaixar aqui o 17 diretamente aqui no nosso resultado, no nosso produto. E nós vamos ter aqui que 358 vezes 5, isso é igual a 1790. Ok, pessoal? Então, aqui agora vamos para o próximo exemplo, só que agora vai ficar um pouco mais difícil. Por quê? Porque agora o segundo fator aqui, que nós vamos multiplicar, ele tem 2 algarismos. Mas, enfim, vamos tentar entender aqui como que a gente faz essa multiplicação. Então, primeiro você monta aqui a continha, você arma a continha, fazendo assim, 12 vezes 12. Ok, pessoal? Só que agora, no segundo fator aqui, conforme nós já falamos, nós temos 2 algarismos. Então, o que que nós temos que fazer? Primeiro, a gente vai pegar o 2 aqui e vai multiplicar pelo 12 lá de cima. Então, nós vamos fazer assim, 2 vezes 2 e depois 2 vezes o 1, ok? Depois, nós vamos multiplicar o 1 aqui do segundo fator pelo 12 lá de cima. Então, nós vamos fazer aqui 1 vezes 2 e depois 1 vezes 1, ok? Vamos ver aqui como que nós fazemos aqui essa continha. Então, nós vamos começar pelo aqui, multiplicando o segundo fator, aqui o 2 do segundo fator pelo 12. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 2, que você tem que utilizar a tabuada do 2, né? 2 vezes 2, isso é igual a 4. E 2 vezes 1, isso é igual a 2, ok, pessoal? E agora, nós temos que multiplicar o 1 pelo 12 lá de cima. Só que nós temos que lembrar que aqui é dezena e aqui é unidade. Então, como nós vamos multiplicar o 1, que é dezena,
pelo 12 lá de cima, nós temos que começar a escrever o resultado aqui a partir das dezenas. E para marcar isso, você pode colocar aqui um 0 para você não se confundir, beleza? Porque nós temos que pular uma casinha, porque nós agora vamos multiplicar as dezenas. As dezenas aqui do número de baixo pelo 12 lá de cima, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 vezes 2, isso é igual a 2. E agora, nós vamos ter aqui 1 vezes 1, isso é igual a 1. Ok, pessoal? Então, agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar aqui esse resultado. Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 mais 0, isso é igual a 4. 2 mais 2, isso também é igual a 4. E 1 aqui, como não tem nada para somar, basta abaixar aqui. Então, o resultado aqui de 12 vezes 12, isso é igual a 144. Deu para entender como é que faz essa multiplicação? Agora, nós vamos tornar ainda um pouquinho mais difícil com esse exemplo aqui, 150 vezes 150. Agora, nós temos 3 algarismos em cada fator. Então, como que a gente pode fazer aqui essa multiplicação? Então, primeiro, vamos montar aqui a continha. Então, nós vamos ter aqui que 150 vezes 150. E agora, pessoal, nós fazemos da mesma forma. Nós temos que multiplicar cada algarismo aqui do fator de baixo pelo número lá de cima. Então, nós vamos ter que multiplicar o 0 pelo 150, depois o 5 pelo 150 e depois o 1 pelo 150, fazendo da mesma forma, né? Multiplicando o 0 pelo 0 lá de cima, depois o 0 pelo 5 lá de cima e depois o 0 pelo 1 lá de cima. Isso nós temos que fazer para todos os algarismos aqui de baixo. Mas vamos fazer aqui passo a passo para vocês entenderem melhor, beleza? Então, vamos começar aqui. Então, nós temos que multiplicar o 0 aqui de baixo por todos os algarismos lá de cima. Então, nós temos que multiplicar o 0 pelo 150. Então, vamos fazer aqui, ó. 0 vezes 0, isso é igual a 0. 0 vezes 5, isso é igual a 0. E 0 vezes 1, isso também é igual a 0, né? Todo número multiplicado por 0, isso é igual a 0. Só que agora, pessoal, nós vamos multiplicar aqui as dezenas do 150 aqui de baixo por todos os números lá de cima. Então, como nós estamos multiplicando as dezenas, lembra, nós temos que pular uma casinha aqui embaixo ou começar a escrever a partir do segundo número. Então, para marcar isso, você pode utilizar aqui um 0, beleza? Para você não se confundir. Então, vamos apagar aqui para a gente fazer aqui, continuar a nossa multiplicação. Então, nós temos que pular aqui uma casinha no nosso resultado aqui de baixo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 5 vezes 0, isso é igual a 0, ok? 5 vezes 5, isso é igual a 25, ok? Você pode consultar aqui a sua tabuada. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a gente deixa o 5 e sobe o 2, ok? E agora nós temos que multiplicar. 5 vezes 1, isso é igual a 5. Somado com 2, isso é igual a 7, ok? Vamos agora fazer vamos continuar aqui a nossa multiplicação. Agora, nós temos que multiplicar o 1, que é a centena, por todos os números lá de cima, pelos 150, ok? E como nós estamos multiplicando as centenas, nós também temos que começar a escrever os resultados aqui a partir das centenas. Então, para você não se confundir, você pode completar com 0, ok? E assim a gente continua a nossa multiplicação. Então, nós temos que fazer aqui 1 vezes o 0, isso é igual a 0. 1 vezes 5, isso é igual a 5, ok? E agora, 1 vezes 1, isso é igual a 1. E agora, o que a gente faz? Nós temos aqui que somar esses resultados. Então, nós vamos ter aqui que 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 0 mais 5 mais 0, isso é igual a 5. 7 mais 5, isso é igual a 12. A gente deixa o 2 e sobe 1. E 1 mais 1, isso é igual a 2, ok? Então, o nosso resultado aqui, pessoal, vai ser igual a 22.500. Então, 150 vezes 150, isso é igual a 22.500.
Agora, para finalizar nossa aula, nós vamos ver aqui de forma bem rápida e prática algumas propriedades da multiplicação. Primeiro, nós vamos começar pela propriedade da comutatividade. O que isso quer dizer? Isso significa que a ordem dos fatores não altera o resultado. Mas como assim? Vamos supor que eu estou multiplicando 2 vezes o 3. Isso, pela nossa tabuada, é igual a 6. Mas se eu quiser fazer 3 vezes o 2, nós vamos ver que 3 vezes 2 também é igual a 6. Então, na multiplicação, tanto faz se você multiplicar primeiro o 2 pelo 3 e depois o 3 pelo 2. Isso vai dar igual a 6 em ambas as multiplicações. Agora, nós temos aqui a propriedade da associatividade. O que isso significa? Vamos supor que você está multiplicando 3 vezes o 2 vezes o 4. Se você fizer 3 vezes o 2 primeiro, isso vai ser igual a 6. Depois, você tem que multiplicar pelo 4. Então, nós vamos ter que 6 vezes 4, isso é igual a 24, tá bom? Se você tem dúvidas, é só consultar a tabuada. Imprima a tabuada e fique olhando e treinando todos os dias. Agora, se eu fizer assim, 3 vezes o 2 vezes o 4, eu posso multiplicar o 2 pelo 4 primeiro? Sim. Então, o 2 vezes 4 vai dar 8. E agora, multiplicando 3 vezes 8, isso também dá igual a 24. Então, confirmando aqui a nossa propriedade, ok? Na multiplicação, pessoal, nós temos o elemento neutro. Isso significa que todo número multiplicado por 1 resulta no próprio número, no próprio elemento. Então, se eu fizer 5 vezes 1, isso vai ser igual a 5. Se eu fizer 8 vezes 1, isso vai ser igual a 8. Se você fizer assim, 50 vezes 1 vai dar o próprio 50, porque o 1 é o elemento neutro na multiplicação, ok? Na multiplicação também nós temos o elemento nulo, ou seja, qualquer número multiplicado por 0 é igual a 0. 5 vezes 0 é igual a 0, 8 vezes 0 é igual a 0, 5.000 vezes 0, quantos que é isso? Também é igual a 0, porque o 0 aqui na multiplicação é o elemento nulo, ok, pessoal? E assim a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aqui a ideia da multiplicação, como que faz a multiplicação. Se ficar com alguma dúvida, só coloque aqui nos comentários que eu estarei ajudando vocês. Então, pessoal, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau, e continue acompanhando o nosso canal.